Queria que você abrisse Lucas capítulo 17, versículo 11. Lucas 17, 11. Vamos ler essa passagem. Nós temos lido e falado de muitas passagens sobre os milagres de Jesus, né? Os milagres que o Senhor fez e os milagres que o Senhor continua fazendo. E aqui Lucas 17, 11 a 18, nós temos mais um desses milagres. Mas eu queria meditar com vocês aqui, Lucas 17, 11, para a gente pensar muito além, algo assim que vai muito além de meros milagres, né? Muito além do que uma mera cura, muito além do que uma mera resposta de oração. O que Deus fez e Deus faz vai muito além disso, amém? Então Lucas capítulo 17, versículo 11 diz assim: E aconteceu que indo ele de Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe, e levantaram uma voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós? E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em voz alta, e caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo Jesus, disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, que ela possa ser ministrada ao nosso coração, que o nosso coração possa ser cheio da tua palavra, possa ser cheio do teu Espírito Santo, que o Senhor abra os nossos olhos para compreendermos as maravilhas da tua lei, ó Pai, que ela ministre e fale ao nosso coração de modo maravilhoso e especial, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória, isso aqui é um dos muitos milagres de Jesus, né? João chega no final do livro dele e fala assim, que se fossem escritos livros de todos os milagres que Jesus fez, os livros não iam caber no mundo, de tantas coisas maravilhosas que Jesus fez naquele tempo tão curto. Ele fez coisas tão extraordinárias ali. Mas eu quero que a gente pense nessa passagem aqui. Você já, algumas coisas você lê assim, tem coisas que você já lê assim, e você mesmo já entende: opa, tem alguma coisa aqui que chama atenção, né? Além do mero milagre, tem uma coisa aqui que chama atenção, porque o Senhor é aquele que faz coisas extraordinárias, e eu gosto muito disso, porque eu tenho certeza que quem está sentado aqui neste lugar já experimentou coisas extraordinárias do Senhor. Você está aqui porque você já experimentou coisas extraordinárias do Senhor. Ele já fez milagres na sua vida, ele já tocou na sua vida, alguma coisa ele fez extraordinário na sua vida. Mas nada, nós vamos aprender que nada, nenhum desses milagres, nenhuma dessas coisas que o Senhor faz, elas podem substituir o nosso relacionamento com ele. Nós vamos ver aqui. Bom, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que isso aqui é um milagre. Tem uma palavra que aqui assim, não sei, é um milagre, é uma coisa assim estupenda, né? Não sei se usa essa palavra ainda, né? É uma coisa assim, gloriosa demais, quando a gente pensa assim no milagre desse, né? Eu quero que você pense que uma lepra, né, que era uma espécie de um câncer de pele, era uma doença muito comum, né, uma doença comum ali naquela região. E vamos pensar que há 2000 anos atrás sequer tinha tratamento, sequer tinha remédio para aquilo ali. Mas deixa eu dizer, Jesus curou aqueles 10 leprosos, amém? Jesus curou, né? Para algo que não tinha cura, Jesus foi lá e curou. E a coisa extraordinária assim é que eles vão e eles falam: Senhor, tem misericórdia de nós. Como é que Jesus cura? Ele não põe a mão sobre eles, ele não faz uma oração longa, né? Ele não gasta muito tempo. Eles falam: Senhor, nos cura. Ele fala: vai lá e se mostra aos sacerdotes. Quando ele fala isso, eles ainda estão com lepra, né? Quando Jesus fala, eles ainda estão leprosos, estão do mesmo jeito.
Mas você veja a fé deles, que eles realmente tinham fé para ser curado. Jesus mandou e eles foram, né? Jesus falou, vai, e eles primeiro as quais foram lá, vamos ver, vamos nos mostrar para o sacerdote. E quando eles estão no caminho, eu não sei quanto eles tinham andado, né? Mas quando eles estão no caminho ali, estão caminhando ainda, quando eles olham, eles já estão limpos. Glória a Deus. Já estão limpos, eles simplesmente obedecem e já estão limpos. É uma coisa assim, eu não sei você, mas eu acho que Deus já curou doença de você que você nem percebeu, né? Você recebeu a oração, você estava com a dor, você estava com uma coisa, isso sumiu. Deixa eu dizer, Ele tem poder para fazer sumir as enfermidades da nossa vida. Ele tem, né? Ele não faz, mas Ele tem. E a gente já experimentou muito isso na nossa vida. Agora o que eu acho aqui é que essa aqui foi uma cura por atacado, né? As curas que a gente vê Jesus fazer, tem aquele leproso que ele vai lá e fala, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me tornar limpo. Jesus toca nele e fala, quero ser limpo, ele foi limpo. Mas aqui foi 10 de uma vez, né? Olha só, 10 de uma vez, ele vai e ele cura. Então quando ele fala, vai lá, 10 de uma vez assim, curados, né? Uma cura coletiva Jesus faz. Jesus continua fazendo cura coletiva, glória a Deus. Ele continua o mesmo ontem, hoje e sempre. Então ele faz esse milagre maravilhoso. E a gente assim, nós temos que desejar, nós podemos orar. Lembra-se aqui que eles pediram, né? Quando eles viram Jesus passar, eles pediram, mestre, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. De longe eles pediram, Senhor, tem misericórdia de nós. E Jesus fez. Então nós podemos continuar orando e pedindo ao Senhor milagres, porque Jesus continua o mesmo. Amém? Nem sempre o povo dele continua o mesmo, mas ele continua o mesmo, né? Aqueles creram e eles viram a glória de Deus, né? Mas aqui tem uma coisa que a gente nota, e é aquilo que esse texto quer trazer, né? Ele cura 10, né? Ele cura 10 leprosos, e eles vão e eles são curados. Mas o que acontece? Quantos é que voltam para agradecer? Olha só, ele fez algo extraordinário na vida de 10, mas quantos voltam realmente para agradecer? Então isso aqui é uma coisa muito importante, a gente pensar nesse né? O que significa isso? Pensar o coração desse que voltou, era diferente do coração daqueles 9 que continuaram, né? O coração de voltou. Isso não é uma coisa qualquer, ele conseguiu olhar muito mais, ele conseguiu perceber muito mais, que não era só uma cura. Jesus é muito mais do que uma cura, Ele é o Senhor, amém? Ele é o Senhor. Era algo muito maior que ele tinha. Ele conseguiu realmente perceber quem é o Senhor. Nós temos que perceber isso, né? As pessoas realmente, quando estão com algum problema sério e grave, elas vão até o Senhor e muitas delas são curadas. Mas aquilo que o Senhor tem é muito mais do que isso. E aí eu falo assim, eu lamento pelos 9. Eu lamento pelos 9 que não voltaram. Perderam por... Deixa eu dizer, Jesus ele pode fazer um milagre na vida de uma pessoa, mas Jesus tem muito mais do que um milagre para fazer na nossa vida. Ele não é só um milagre. Jesus não é só um copo d'água, não. Jesus é a fonte, amém? Jesus é a fonte. Então a gente tem que pensar que Ele tem muito mais para realizar. E aqueles que foram lá falaram, é só isso que Jesus tem para fazer na minha vida. Olha, deixa eu dizer, Jesus tem milagre para fazer na nossa vida, mas Ele não tem só isso não. Ele tem muito mais para fazer na nossa vida, amém? E aí a gente pensa, aqueles 9, eu lamento por eles. E se você, depois eu falo assim, a gente não lamento por Jesus não, Jesus continuou sendo Ele mesmo. Aqueles 9 perderam muito mais do que Jesus podia fazer. E aí eu fico, uma coisa que eu penso assim, isso acontece muito. Isso aqui acontece muito com todo mundo. Às vezes você pede algo para o Senhor, e aquilo não acontece na hora. Aquilo vai acontecer em algum momento da sua caminhada, em algum momento da sua história, em algum momento da sua vida, vai acontecer, e às vezes acontece, você já esqueceu que você orou. Você já esqueceu que você orou. E você olha aquilo acontecer, e aquilo foi um resultado
da sua oração. Você falou com o Senhor operou na sua vida, não operou na sua hora, na hora imediata ali, você se perde. Eu não sei se isso acontece com vocês, mas todo ano a gente anota ali os nossos pedidos. Eu não sei se você teve a experiência, né? Aquelas alvos do ano. E eu muitas vezes peguei aqueles alvos do ano muito tempo depois. E aí quando eu leio aquilo, eu começo a glorificar e eu digo, Jesus já fez isso na minha vida. Amém. Aquela coisa que eu escrevi ali há 2 anos atrás, 3 anos atrás, 4 anos atrás, ele respondeu e eu nem lembrava que tinha pedido, mas ele fez. Deixa eu dizer, ele ouve as suas orações. E a gente esquece. O que eu me aborreço com esses novos é que esqueceram rápido demais, né? Isso aí não é memória, isso é uma vaga lembrança. Eles andaram uns metros, já está curado, esqueceram quem foi que curou eles. Deixa eu dizer, Jesus entrou na sua vida e Ele tem feito coisas muito boas. Ele tem feito coisas muito especiais, né? Essa vida vai ter ali os seus entraves, os seus problemas, porque ela é assim mesmo. Mas eu tenho certeza que o Senhor tem respondido às suas orações, tem suprido as suas necessidades, tem curado as tuas enfermidades e perdoado os seus pecados. Ele tem direcionado a sua vida, né? A Márcia estava falando de uma entrevista que eu fiz com ela 10 anos atrás, e ela falando de tantas coisas naquela ocasião, que com certeza são coisas que ela orou, e hoje ela olha e ela vê que Jesus já fez. Deixa eu dizer, Ele está agindo na sua vida. Ele está. Então Ele está sempre agindo na nossa vida. E aí eu quero assim, eu falo muito isso porque, e a ceia é um momento para a gente lembrar, que bênção de Deus qualquer pessoa pode ter. Deus é bom para todo mundo. Deus é maravilhoso. Agora, a aliança com Deus, relacionamento com Deus, já é uma coisa muito preciosa. Relacionamento com Deus é uma coisa muito especial. Aqueles 9 lá tiveram uma bênção. Mas eu e você, nós temos aliança e relacionamento com o Senhor. Mais do que uma coisinha resolvida, mais do que um problema resolvido. Então eu quero que você pense nisso. O que nós temos com o Senhor, o que nós temos que ter com o Senhor, é muito mais do que um milagre. Nós vamos ter muitos, mas muito mais do que muitos milagres, nós temos que ter uma aliança, um relacionamento e andar com o Senhor. É isso. E aí eu vou falar assim uma coisa que é muito triste. Quando a pessoa, ela busca o Senhor, ou ela ouve ao Senhor, a palavra do Senhor, ou ela começa a entrar nas coisas do Senhor, e tudo que ela quer é que o Senhor resolva um problema dela. Só que é isso, tá? Seja um problema financeiro, seja um problema de saúde, seja um problema familiar, não tem nenhum problema você querer que Ele resolva isso. Mas quando a pessoa só quer que seja resolvido um problema para ela, que Jesus faça só isso, ela está querendo muito pouco, tá? É como se você fosse para um homem rico, e o homem rico dissesse assim, ó, todo o meu tesouro está à sua disposição, o que você quer? Paga um sanduíche para mim, né? Você vai lá e pede isso. Ele tem muito recurso. Deixa eu dizer, Jesus é grande e Ele é maravilhoso, amém? E Jesus, guarda isso aqui, Jesus é muito mais do que um resolvedor de problema, tá? Jesus é muito mais do que um resolvedor de problema, porque às vezes as pessoas criam essa imagem de Jesus, criam essa imagem de Deus. É isso que eu quero. Eu tenho um problema, seja ele de que natureza for, eu quero que Ele resolva. Não é que Ele não pode resolver, não é que você não pode pedir para Ele resolver, não é que você não pode orar para Ele resolver, você pode, você até deve. Mas deixa eu dizer, Jesus é muito mais do que um resolvedor de problema na nossa vida. Você crê nisso? Dá um glória a Deus aí, amém. E eu vou falar mais. Nós precisamos muito, muito, muito mais do que resolver um probleminha, né? Do que resolver uma coisa pequena. Nós precisamos muito mais do que isso. Quando a gente não vê e ele quer ser curado, está ótimo. Ele quer a porta de emprego aberta, está ótimo, não tem problema. Você pode orar e colocar essas coisas diante do Senhor. Ele quer que o lar dele seja estabelecido. Tudo está ótimo. Mas a coisa que ele mais precisa é ser perdoado no sangue de Jesus e ter um relacionamento com Deus.
Porque se ele for curado e não tiver um relacionamento com Deus, onde ele vai passar a eternidade dele? Porque uma hora ele não vai estar mais aqui. Se ele resolver o problema financeiro dele, glória a Deus que ele resolva, né? Ele resolveu o problema financeiro dele e vai viver a vida dele de qualquer jeito, de qualquer maneira ele vai viver o problema dele. O que vai acontecer depois? Deus veio trazer para você em Jesus Cristo a vida eterna, amém? A vida eterna. Teve uma vez que quando Jesus multiplica o pão, e aí Jesus multiplica o pão, imagina, gente, ele com 5 pães, 2 peixes, ele alimentou a multidão de 10 a 15 mil pessoas. Quando foi no dia seguinte, estava todo mundo lá outra vez, né? Estava todo mundo lá outra vez. E ele falou assim, vocês, eu sei porque vocês estão aqui, né? Vocês estão aqui porque vocês comeram do pão e vocês se saciaram. Mas não trabalhe por esse pão que perece, trabalhe pelo pão que permanece para a vida eterna. O que ele estava dizendo? Eu posso multiplicar o pão para vocês, eu posso suprir as necessidades de vocês, mas eu tenho muito mais para dar para vocês. Eu quero que vocês estejam a eternidade comigo. Glória a Deus! Então eu não estou falando isso para desincentivar ninguém a deixar de orar e pedir que Deus intervenha. Eu só quero dizer para você que Jesus é muito mais do que isso. E que você precisa muito mais do que isso. Porque você pode ter tudo que você desejar, mas se você não tiver um relacionamento com Ele, uma aliança com Ele, andar com Ele, você está perdido. Jesus disse que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. O que ele dará em resgate da sua alma? Mas eu quero dar glória a Deus, porque você está aqui, porque você tem uma aliança com o Senhor. Tá entendendo? Né? A gente pensar que isso é coisa muito séria. O C.S. Lewis ele disse uma coisa, né, que a dor, o sofrimento, muitas vezes ele é o megafone de Deus no mundo surdo. Então o mundo não escuta a Deus, e às vezes ele só vai buscar a Deus, né, quando ele tem uma dor muito grande. Ele só vai ver que ele precisa de Deus quando tem um sofrimento muito grande. Então o megafone de Deus muitas vezes é a dor. Mas o megafone do Senhor muitas vezes também é um milagre. Ele não fez o milagre simplesmente para resolver os seus problemas. Ele fez um milagre na sua vida para dizer para você que você precisa dele. Amém. Ele faz um milagre na nossa vida para mostrar para nós que Ele nos ama. Ele faz um milagre na nossa vida para mostrar para nós que Ele é o Senhor e Salvador da nossa vida. Glória a Deus. Ele faz coisas extraordinárias para a gente acordar e a gente ver assim, Deus é Deus. Ele é Senhor. Então a gente tem que orar, sabe? E não são poucas as pessoas que elas vieram ao Senhor, não só com dor. Elas vieram ao Senhor porque na dor dela, o Senhor pôs a mão na dor dela e curou. Então ela viu que realmente o Senhor era o Senhor. Eu sempre conto o testemunho dessa irmã que eu conheci há muito tempo, que ela era envolvida com um determinado tipo de culto, vocês já vão imaginar, né? E ela disse que ela era cheia de doença. Um dia alguém convida ela para o culto, esses cultos que tem à tarde, numa igreja. E ela vai lá, ela tinha muitas doenças, muitos problemas, muitas dores, né? E ela conta que ela vai no primeiro dia, e uma daquelas doenças que ela tinha desapareceu, aquela dor sumiu, ela ficou feliz com aquilo, ela falou, amanhã eu vou de novo. E ela foi no dia seguinte, outra dor que ela tinha desapareceu, ela ficou ficando contente, falou, eu vou o terceiro dia. Foi o terceiro dia, era uma campanha de 7 dias, ela foi nos 7 dias ali, né? E cada dia ela disse que ela foi curada de uma enfermidade. Aí ela disse que o primeiro pensamento dela foi o seguinte, eu vou nesses cultos até acabar minhas enfermidades. Acabou minhas enfermidades, não preciso mais ir. Ela disse que esse era o pensamento dela. E ela disse que quando foi que ela se viu sem aquelas dores, aquelas coisas que ela sentia, ela disse que ela pensou assim, Jesus foi tão bom para mim. Jesus curou a enfermidade que médico nenhum, remédio nenhum dava jeito. Eu não posso abandonar Jesus assim, eu vou segui-lo. Amém. Jesus tem feito tanta coisa boa na sua vida, você não pode deixá-lo assim não, siga ao Senhor. Então nós temos que orar para que o Senhor opere na nossa vida, na vida das pessoas, pedir oração, ore. Sabe que tem alguém com problema? Ore. Alguém tem necessidade? Ore.
Ore para que vai ser muitas vezes através dessa operação do Senhor que essa pessoa vai se arrepender. É um megafone de Deus, ela vai se arrepender, ela vai chegar ao Senhor. E se ela não chegar, aí é com ela e Deus. Jesus nunca deixou de fazer seus milagres por causa da dureza dos corações. Se precisasse curar mais 20 leprosos, ele curava, ele ia continuar curando. E aí eu fico também pensando em algo, a gente tem que pensar, a gente pedir milagre e orar. Mas as pessoas darão conta. Porque nem ele às vezes fazendo milagres, nem ele operando na vida das pessoas, nem ele fazendo o que ele faz, as pessoas abriram o seu coração. E tem algumas palavras de Jesus, gente, muito duras. Pessoas às vezes pensam, eu não sei onde elas aprendem de Deus, que às vezes não é na Bíblia, né? Deus que eu conheço é o da Bíblia. Jesus tem umas palavras muito duras. Ele fala assim, ai de ti, Corazim. Ai de ti, Betsaida. Porque se os milagres que eu fiz em vocês, eu tivesse sido feito lá em Sodoma e Gomorra, aquela cidade estavam até hoje, né? E tu, Cafarnaum, que te elevas até o céu, serás abatida até o inferno. Porque se em Tiro e Sidom tivessem sido feitos os sinais que eu fiz em ti, eles já teriam se arrependido em saco e cinza. Por isso eu digo, vai haver menos rigor para aquela cidade do que para vocês. Se você for hoje em Corazim, aliás, em Cafarnaum, é ruína. Corazim também é ruína. Por que são ruínas? Porque o Senhor fez coisas lá e eles não ouviram. O milagre é o Senhor mostrando o seu poder para esse mundo. Amém? Olha, tem muito médico. Às vezes ele se converte, às vezes endurece o coração. Mas os médicos, eles ficam espantados com muita coisa. Porque às vezes eles vão lá e faz um exame, né? E chega para a pessoa e fala assim, você não tem mais solução, seu caso está perdido. Né? E aí daqui a pouco, uns meses, a pessoa vai lá, faz o mesmo exame, o que tem? Nada. E aí faz, o que aconteceu? Aconteceu o Senhor, amém. Então os médicos, eles são testemunhas de vários milagres. Tem um milagre interessante que um pastor me contou outro dia, de um irmão que acho que é uma irmã que é missionária, e ela foi no médico, e o médico detectou, são muitos anos atrás, né? Uma doença que deu para ela, assim, coisa de 6 meses, 1 ano de vida, né? Aí ela falou, não tem nem tratamento, não tem nada. Né? E aí ela orou ao Senhor, né? Ela orou ao Senhor. 1 ano depois ela voltou lá, estava com a mesma doença. 6 meses, 1 ano de vida. Voltou 2 anos depois, com a mesma doença, 6 anos. Já passou acho que 20, 30 anos, né? Está com a mesma doença. O médico fala que é 6 meses, 1 ano de vida, e ela está viva para a glória do Senhor. Sabe que esses médicos, eles veem que Jesus Cristo é o Senhor da vida. E aí eu quero que você pense um pouquinho, Jesus vai fazer milagre na minha e na sua vida, pode confiar, Ele ouve a nossa oração, há promessas dEle sobre a nossa vida, e nós vamos receber muitas dessas promessas, mas nós temos que pensar que Jesus é muito mais do que um mero milagre, Jesus é muito mais do que uma porta aberta, muito mais do que uma enfermidade curada, muito mais do que uma direção, né? Deixa eu dizer, Jesus é o Criador dos céus e da terra. De novo, Jesus é o Criador dos céus e da terra, amém? Ele é. Você parou a pensar nisso? Ele era, a Bíblia diz, ele estava no mundo e o mundo foi feito por ele. O Criador virou criatura e andou entre nós. Então Jesus não é só alguém para resolver certos problemas da nossa vida. Se você acha que ele é só isso, deixa eu dizer, Jesus é muito mais do que isso, ele é o Criador de todas as coisas. Ele não é um curandeiro. Eu acho até assim, quando as pessoas vão invocar outros seres para buscar a cura, para buscar a solução dos seus problemas, isso é uma coisa abominável, porque você tem o Senhor, Jesus, Ele é o Criador de todas as coisas, e aquele que criou é aquele que pode sarar, amém? Aquele que criou é aquele que pode restaurar, aquele que criou é aquele que pode fazer qualquer coisa, Ele é o Criador de todas as coisas. Jesus é o Verbo de Deus. A Bíblia diz assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus.
Ele era o falar de Deus, ele era o agir de Deus, ele é o Deus encarnado, né? O verbo se fez carne e habitou entre nós. Então não queira comparar Jesus com mero curandeiro, não queira comparar Jesus com mero resolvedor de problema, não, né? Ele é muito mais do que isso. A Bíblia diz, nele foram feitas todas as coisas e sem ele nada do que foi feito se fez. Então Jesus é o maior, glória a Deus. Jesus é o Redentor. Eu até falo assim, eu gosto de fazer essa comparação. Talvez nem todas as doenças vão poder curar, mas a gente sabe que tem remédio que cura certas doenças. Até certos problemas psicológicos, certas coisas outras pessoas podem fazer, mas deixa eu dizer, que perdoar os seus pecados, salvar você e te dar vida eterna, é só Jesus quem pode fazer. É só Jesus que pode fazer. Se você quer só resolver um problema seu, amém, né? Clama ao Senhor aí, Ele é bom, Ele vai fazer, mas deixa eu dizer, basta isso para você? Basta resolver um problema para você? Basta curar uma enfermidade, está tudo bem, né? Algumas pessoas pensam que é isso, mas deixa eu dizer, Jesus é aquele que derramou o sangue dele lá na cruz, que levou os seus pecados sobre o madeiro, Ele é o teu Redentor, Ele salvou você. E vou dizer mais, só para... Tem muita coisa que eu sei que a gente pode falar sobre Jesus, mas deixa eu dizer para mim que é o principal. Jesus Cristo é o Senhor. A Bíblia diz que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus Cristo se dobre todos os joelhos no céu, na terra e embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então eu quero que isso é diferente. Quando esse leproso volta, ele sabe que Jesus não é só alguém para resolver o problema da sua lepra, que embora é uma coisa maravilhosa, uma coisa tremenda, mas não é só isso não, né? Não é só isso não. Ele sabe que Jesus é muito mais do que isso. Deixa eu dizer, eu não sei se ele já resolveu, você está resolvendo, se ele vai resolver alguma coisa na sua vida, mas eu quero que você ouça nesta noite, Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o soberano, é a Ele que nós temos que servir, é a Ele que nós temos que nos entregar. E aí eu quero falar que nós cantamos hoje aqui, né? Cantamos nós aqui, e esse samaritano, ele vem e ele se lança aos pés do Senhor, e ele se joga aos pés do Senhor, e ele reconhece que Ele é o Senhor, que Jesus Cristo Ele é o Senhor. Eu fico sempre perguntando, a gente lê os evangelhos e a gente vê assim, uma multidão seguia. Gente, 15 mil ser alimentado não era pouca coisa não, né? Quantas pessoas iam curar? Tem hora que era muita gente assim que vinha, que ele ficava o dia inteiro ali orando pelos enfermos. E aí eu sempre olho, quando chega no dia de Pentecostes, que o Espírito Santo vem, que estão ali esperando a promessa do Pai, tem 120. E eu sempre pergunto, cadê os outros? Onde estão os outros? Você acha que nós estamos aqui, nós recebemos milagre do Senhor, mas você acha que outras pessoas não receberam? Pode ser que amanhã elas vão quebrantar o coração delas, mas aquelas pessoas não se voltaram para o Senhor. Então eu digo, é uma bênção, é uma maravilha ser tocado pelo Senhor, curado pelo Senhor, suprido pelo Senhor. É maravilhoso receber bênção do Senhor, mas mais maravilhoso é receber o Espírito do Senhor. Como lá no dia de Pentecostes, mais maravilhoso é isso, né? Se você olhar bem os evangelhos, você vai ver que há uma diferença da multidão e do discípulo, né? A multidão está lá de baseada, ouvindo, né? Está lá querendo um milagre, falando milagre, querendo ver culto, está lá, né? Mas o discípulo é aquele que vai chegar para o Senhor e vai dizer para o Senhor, eu quero estar sob os teus pés, eu quero viver sob os teus pés, eu quero, Senhor, viver sob o teu jugo, eu quero que tu seja o Senhor da minha vida, o mestre da minha vida, que o Senhor venha orientar todos os dias da minha vida. Jesus não existe para só uma ocasião na tua vida não, Jesus existe para todos os dias da tua vida até a eternidade. É para isso que ele entra, ele entra nas vidas para estar lá até a eternidade. Essa é a diferença. Para a multidão só queria que ele resolvesse um problema aqui e acolá.
E aí eu olho esse que voltou, gente, ele foi alguém que rompeu com o grupo dele, né? Ele rompeu. O grupo dele estava lá e o grupo dele ficou tão encantado. Não, vamos lá, agora estou bom, agora tudo vai mudar na minha vida. Mas ele não estava preocupado com o Senhor, né? Ele estava preocupado com tá bem, não, estamos bem, está ótimo, né? Está ótimo. Mas aquele foi o que rompeu. Eu não quero apenas uma bênção do Senhor, eu quero o próprio Senhor na minha vida. Eu não quero apenas algumas coisas, eu quero Ele todo, né? Eu quero me relacionar com Ele, eu quero ter aliança com Ele, eu quero ser discípulo dEle, eu quero aprender dEle todos os dias da minha vida, é isso que eu quero. Então, eu não estou falando isso para que você não creia em milagre, você deve ter mais do que tudo, você querer orar por isso. Mas deixa eu dizer, o Senhor tem muito mais do que apenas uma resolução de problemas para você. Ele tem uma enxurrada de bênçãos para você. Ele tem a vida eterna para você. Ele tem o Espírito Santo para você. Ele quer ser o teu Senhor Salvador. Ele quer ser tudo na sua vida. Essa é a realidade. E aí eu olho, e o que a gente vê nisso aqui? Os 9 que vão, 10 curados, 9 que vão, e esse que volta. O que ele tem no coração dele que diferencia? Eu vou dizer o que ele tem. Ele tem gratidão pelo Senhor, né? Ele tem gratidão pelo que o Senhor fez na vida dele. Aí eu quero confessar um negócio aqui, gente. Eu fico até com vergonha de falar, mas eu vou falar, né? Foi uma coisa que eu aprendi há pouco tempo. Porque você lê lá a Bíblia, e a Bíblia tem a sua linguagem, né? E aí eu li uma expressão que aparece muito na Bíblia, ações de graça, né? E eu confesso para vocês, eu quero entender, assim, a Bíblia diz que nós temos que servir ao Senhor com ações de graça. E eu ficar pensando, o que são ações de graça? E eu falo assim, há pouco tempo que eu lendo uma tradução, e eu li aquela tradução, eu falei, isso aqui faz sentido, né? O que significa ações de graça? E aí essa Bíblia traduzia, ações de graça, ela traduzia como expressões de gratidão. Então nós temos que servir ao Senhor com expressões de gratidão. Eu preciso mostrar ao Senhor a minha gratidão. Você está aqui, como eu disse, porque o Senhor fez coisas maravilhosas na sua vida. Mas você está aqui como uma expressão de gratidão ao Senhor. Amém? Quando aquele samaritano se joga no chão, aquilo é uma expressão de gratidão. Que os outros não tiveram, que os outros estão tão longe, né? Você está aqui porque você está expressando a sua gratidão ao Senhor. Quando você larga o seu pecado para servir ao Senhor, é expressão de gratidão. Quando você ora para saber a vontade de Deus para a sua vida, que você renuncia uma carreira, você renuncia o seu lugar onde você vive, você renuncia, sabe, tudo, né? Você fez isso como uma expressão de gratidão. Eu quero mostrar ao Senhor que eu sou grato por aquilo que Ele fez na minha vida. Quando você dizima, quando você oferta, quando você adora, quando você canta, quando você ora, né? É como se quando você responde ao seu chamado, você está dizendo, o Senhor fez coisas tão maravilhosas na minha vida, eu vou segui-lo, amém? E aí eu posso dizer assim que a gratidão, ela é o gatilho do nosso relacionamento com o Senhor. É aquilo que dispara assim a minha proximidade com o Senhor. Ele fez algo na minha vida, eu quero de alguma maneira mostrar que eu estou grato, né? Eu quero de alguma maneira mostrar que realmente eu reconheço aquilo que Ele fez na minha vida. Quando eu vejo pessoas abandonando o Senhor, se afastando do Senhor, se esfriando no Senhor, por qualquer coisa, eu só consigo pensar na falta de gratidão. Porque as pessoas ao nosso redor, elas são importantes, mas elas não nos redimiram, elas morreram na cruz por nós. Nós estamos aqui por causa do que Jesus fez na nossa vida. Nós estamos aqui por causa daquilo que Ele realizou na nossa vida. Nós vamos suportar o que nós tivemos que suportar por causa daquilo que Ele fez na nossa vida. Então a gratidão, ela é isso, né? Ela é esse gatilho. O Senhor tem sido tão bom. Sabe quando você começa a olhar para a sua vida,
E ao invés de você reclamar pelo que você não tem, você começar a enxergar tantas coisas boas que o Senhor acrescentou na sua vida, e você for grato por isso, isso vai cada vez tornar o seu relacionamento com o Senhor mais profundo. Você está aqui vivo, você está aqui saudável, você está aqui suprido, você está aqui alegre, você está aqui redimido, você está aqui resgatado, porque Ele te ama, glória a Deus. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios, porque é Ele que perdoa todas as tuas iniquidades, sara todas as tuas enfermidades. É Ele que te resgata da perdição e te coroa de amor, de compaixão. É Ele quem enche a tua boca de coisas boas, de modo que a sua mocidade se renova como da águia. É Ele, é Ele, é Ele. Seja grato a Ele, glória a Deus. A gratidão, ela é também a porta para coisas maiores e melhores. Se nós não somos gratos por aquilo que o Senhor já fez na nossa vida, se nós não somos capazes de expressar a nossa gratidão ao Senhor por aquilo que Ele já fez na nossa vida, por que nós vamos ter mais? Os leprosos foram lá, com a sua cura, foi um negócio muito bom. Mas aquele outro que voltou, vai, a tua fé te salvou. Ele teve mais do Senhor, ele teve a salvação ali do Senhor, ele agora tinha um relacionamento com o Senhor. Quando a gente aprende a ser grato ao Senhor por tudo que Ele tem feito, pode ter certeza, bênçãos maiores virão sobre a sua vida. O mais do Senhor virá sobre a sua vida, e você sabe disso. Você foi abençoado, tocado pelo Senhor, você percebeu o que o Senhor tinha feito na sua vida, você entregou a sua vida para Ele, e aí você recebeu o mais dele em você, amém? É isso que Ele faz. E aí a gente tem que aprender que isso seja uma coisa contínua. Cada vez que você perceber uma bênção do Senhor, cada vez que você perceber uma resposta do Senhor, cada coisa, pequena ou grande, pode ser uma coisa pequena, pode ser uma coisa simples ali, mas o Senhor fez aquilo na sua vida. Cada vez que você perceber essa coisa que o Senhor fez, você então expressa a sua gratidão. Como é que eu vou expressar a minha gratidão? Aí você escolhe. Às vezes você vai abençoar uma pessoa, às vezes você vai ofertar mais, às vezes você vai gastar um tempo adorando ao Senhor, às vezes você vai, não sei, aí você vai escolher como é que eu vou expressar a minha gratidão ao Senhor. Cada coisa que Ele fizer na sua vida, expresse a sua gratidão, expresse isso de alguma maneira. Cada ponto, mais simples que seja, às vezes é um livramento. Fazer um livramento, vai acontecer algo, não aconteceu, a coisa aconteceu. Olha, o Senhor está na sua vida, em cada detalhe da sua vida, em cada dia da sua vida. Na sua vida não tem coincidência não, na sua vida tem o Senhor. Na sua vida tem um Senhor, e cada vez que Ele fizer algo na sua vida, cada milagre que Ele fizer, expresse a sua gratidão. Proste-se e entregue-se ao Senhor após cada bênção, cada período da sua vida, cada vitória da sua vida. Eu sei que lá atrás tem gente aqui, a gente já até ouviu o testemunho, que ela fez um desafio do Senhor, estava um problema lá, um problema com a família, um problema com alguma coisa, ela orou, falou: Senhor, o Senhor resolveu, eu vou te servir, e o Senhor resolveu, ela está servindo ao Senhor, mas aquele não foi a única coisa que o Senhor fez na sua vida, não. O Senhor não parou mais de fazer coisas maravilhosas na sua vida, e Ele vai continuar fazendo, e cada vez que Ele fizer, nós temos esse compromisso de nos lançar aos pés dEle e dizer: Tu és o Senhor. Se nem todo mundo é grato, não tem problema, seja você. Reconheça cada coisa, cada mover do Senhor, cada suprimento do Senhor. Você tinha uma conta para pagar, você orou, o Senhor mandou a conta para você. Glória a Deus, se entregue mais ao Senhor. Você estava com uma tristeza, você orou, o Senhor tirou a tristeza da sua vida, expresse sua gratidão ao Senhor, se entregue mais ao Senhor, amém? Eu fico olhando assim, e aquilo que eu falei, os 9 leprosos foram ingratos, gente, foram ingratos, era para voltar correndo igual o outro, mas eles não foram gratos. O problema é deles, o problema é do ingrato. Se alguém às vezes for ingrato com você,
Não se preocupa não, o problema dele continua sendo bom, continua sendo abençoado, continua fazendo o que você tem que fazer, porque quem está perdendo é o ingrato. Porque aquele que é grato, Deus abençoa. Amém. Então, para a gente encerrar aqui e orar, quero dizer algo para você. Creia em milagres. Né? Creia. Para você e para os outros. Né? Enquanto houver possibilidade, enquanto houver vida, vamos pensar lá no Davi, né? No Davi, que o filho dele lá nasceu, estava para morrer, e ele ficou ali jejuando e orando por aquela criança. Quando morreu, ele parou. Né? Mas enquanto há esperança, ore, creia. Amém? Creia. Há muitos milagres que ele vem na última hora. Há muitos milagres, parece que eles vêm quando a gente já está nas últimas, né? Quando todas as possibilidades se esgotarem. Então ore sempre. E não fique frustrado, não. Não fique frustrado se por acaso não acontecer, não. A gente não é dono de tudo, a gente não sabe de tudo, né? Mas uma coisa eu sei: o Senhor continua fazendo coisas impossíveis. Ele continua realizando coisas impossíveis, e você está aqui, e você pode louvar o Senhor e aplaudir o Senhor, porque Ele tem feito coisas impossíveis na sua vida, não tem? Glória a Deus. Olha, mesmo que você experimente silêncios, mesmo que você experimente fracassos, mesmo que você experimente situações confusas na sua vida, não deixe que isso mude quem o Senhor é. Eu não sei explicar tudo e ninguém sabe explicar tudo, mas eu sei que Ele é o Senhor que faz coisas extraordinárias, amém? Eu sei, eu não sei porque Ele não faz algumas vezes, mas eu sei que muitas vezes Ele faz, e isso basta. Eu sei que Ele prometeu e isso basta. Segundo, desejo muito mais do que milagres. Né? Nossa vida, assim, mesmo que hoje você não precise de nada, está com saúde, está tudo em paz, o Senhor proveu todas as suas necessidades, que às vezes está assim, a gente fica caçando algum problema para se preocupar, né? Mas está tudo tranquilo, né? Aí deixa eu dizer, mesmo quando tudo está tranquilo e bem, você continua precisando do Senhor. Mesmo quando tudo está tranquilo e bem, você precisa continuar se rendendo e buscando ao Senhor. Mesmo quando você não precisa de milagre, você precisa do Senhor, amém? Então, a nossa vida não é só isso, né? Aliás, seria bom que a gente nunca precisasse de milagre, né? Seria isso muito bom. Mas mesmo quando eu não preciso dele, eu continuo precisando do Senhor. E aí, terceira coisa, seja grato, seja grato. O Senhor tem cuidado de você. E não é porque nós somos bons, não, né? Ele não nos trata, diz a Bíblia, conforme os nossos feitos mereciam. Às vezes a pessoa vai orar ao Senhor lá, e às vezes vai naquela coisa assim às vezes aquela clamando ao Senhor, como se estivesse sendo injustiçado, né? Mais ou menos assim: Senhor, por que o Senhor ainda não me atendeu? Né? O Senhor não está vendo que eu estou sofrendo? Você não está vendo que eu sou tão bonzinho? Né? Parece que está falando com Papai Noel, né? Você não vai pôr nada no meu sapatinho, não, né? Porque eu fui bonzinho, não fiz nada de errado, né? Vai assim, como se merecesse alguma coisa. Você não vai receber nada porque você é bom, você vai receber porque Ele é bom, amém? Porque Ele é bom. Essa atitude, às vezes, de humildade, saber: Senhor, eu não mereço, mas eu estou aqui, tem misericórdia de mim. Como eles falaram, se eu tenho misericórdia de mim, Ele vai fazer isso por misericórdia. Então, quando Ele fizer, né? Se Ele não fizer, continua no Senhor. Mas por cada coisa seja grato. Apenas assim, eu não estou só falando de você dizer automaticamente graças a Deus. Não, eu estou falando de ser grato. Senhor, ore hoje ao Senhor: eu quero ser grato. Eu quero ter um coração grato, porque nem sempre nosso coração é grato na medida que nós estamos sendo abençoados. Eu tenho certeza que você encontrou com aquelas pessoas. Você encontrou aquelas pessoas, estou dizendo que você inveja elas, né? Mas você encontra com elas, estão reclamando. Aí você olha assim: meu Deus do céu, eu queria ter metade do que ela tem, né? Eu queria estar metade da condição dela. Às vezes, aí você percebe que a pessoa não enxerga
Que o Senhor abra os nossos olhos e nós possamos ver quantas coisas boas o Senhor tem feito na nossa vida. E aí, para terminar, reconheça que nenhum milagre do Senhor é mais importante do que o Senhor do milagre. O Senhor do milagre sempre vai ser mais importante do que o milagre. Pode ser um milagre de, vou falar assim, ele ressuscitou Lázaro, depois de 4 dias lá ressuscitou Lázaro. Que coisa maravilhosa, que coisa tremenda. Todo mundo foi lá para ver o Lázaro, né? Todo mundo foi lá para ver o Lázaro ressuscitado. Maior do que o Lázaro ressuscitado é o Senhor que ressuscitou Lázaro, amém? Maior do que qualquer coisa que ele faça, é ele mesmo. Vamos ficar em pé em nome de Jesus? Quem quer o milagre aí, dá glória a Deus. Glória a Deus. Tá? Tem aquele, né, hoje o meu milagre vai chegar. Que chegue hoje, amanhã, depois de amanhã, depois da manhã. Mas deixa eu dizer, a coisa mais importante que vai chegar na nossa vida é Jesus voltar. Amém. Ele vai voltar. Quando ele vou até falar uma coisa para você. Quando Jesus voltar, você não vai precisar de mais milagre nenhum. Quando o Senhor vier, todos os seus problemas se acabaram. Se você estiver nele, se você estiver entregue a ele, se você estiver andando em aliança com ele, em temor a ele, em confiança nele, quando ele voltar, você não vai precisar pedir mais nada, porque você vai viver na presença dele para sempre. Que o Senhor nos ensine isso, a viver na presença dele. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos e comece a agradecer ao Senhor. Feche os seus olhos e começa a louvar o Senhor por todas as coisas. Que família maravilhosa que o Senhor tem te dado. Que saúde que o Senhor tem te dado. Que cura que o Senhor tem te dado. Que bênção que o Senhor tem te dado. O Senhor te trouxe para este lugar. O Senhor tirou você de onde você estava. Ele tem dado direção para a sua vida. Ele tem dado orientação para a sua vida. A sua vida não é mais sem sentido, porque Ele entrou na sua vida. Aleluia. Nem todo caminho é fácil, mas o Senhor tem cuidado de você. Mesmo naquelas horas mais escuras, o Senhor tem suprido as tuas necessidades. O Senhor, você tinha uma dor que ninguém era capaz de curar, e agora o Senhor tirou essa dor de você, e você está curado em nome de Jesus. Você passou pelo vale da sombra da morte, mas o Senhor foi contigo por esse vale. E mesmo nas horas mais escuras, você sentiu que o Senhor estava contigo, você saiu do vale, você agora está numa mesa farta, porque o Senhor cuida de ti. Aleluia. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor te seguirá todos os dias da sua vida, para que você habite na presença do Senhor para sempre. Aleluia. Senhor, eu oro agora, Pai. Ó Deus, faz de nós um povo que crê. Faz de nós um povo que ora, um povo que confia, um povo que acredita, um povo que busca cada vez mais, Senhor. Nós sabemos da nossa incredulidade, da dureza do nosso coração, ó Pai. Nós sabemos, Senhor, nós sabemos, mas o Senhor tem cuidado de nós, Senhor. Abençoa, Deus, que possamos, Senhor, crer, Senhor, e acima de tudo nos agarrarmos a Ti, nos sujeitarmos a Ti, nos entregarmos a Ti, Senhor. Dai-nos esse coração grato, dai-nos esse coração que Te ama, que Te serve, que Te exalta, Senhor. Dai-nos. Nós Te adoramos nesta noite, pelas coisas maravilhosas que o Senhor tem feito na nossa vida. Ensina-nos a ser grato, ó Pai, porque nós queremos ver mais, muito mais de Ti. Recebe nossa expressão de gratidão nesta noite, em nome de Jesus. Aplaude ao Senhor de todo o seu coração e adore ao Senhor.